Com este vídeo eu estarei cumprindo a promessa que eu fiz para vocês cerca de um ano atrás, na qual eu disse que eu mostraria como fazer a arbitragem de liquidez, arbitragem de altcoins, a metodologia na prática mesmo, mostrando para vocês e também exemplificando como que funciona todo o meu operacional para detectar as oportunidades e quando executar, quando não executar e etc. Então, para quem não sabe, eu tenho essa playlist aqui de mais de 16 vídeos que eu ensino a prática de arbitragem de liquidez, na qual você pode aí dar liquidez aos mercados e se beneficiar com isso. Não tem nada a ver com farms e DeFi, não tem nada a ver com isso. Aliás, você pode aumentar a sua quantidade de Bitcoin através dessa prática. Então, para quem não sabe, eu vivo fazendo isso desde 2020. Eu consegui aumentar aí mais de 100 vezes a minha quantidade de satoshinhos ali, sem precisar fazer nenhum aporte adicional. Como que isso foi possível? E é agora que eu vou mostrar para vocês a prática, qual é a metodologia, como é a estatística, como são os dados, como manusear o risco. Vou mostrar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo. Então, vem cá comigo aqui, né? Então, primeiro de tudo, o que você precisa saber são 3 fatores para poder aplicar a técnica de arbitragem de liquidez. E quais são esses 3 principais fatores? O primeiro são os eventos, calma que eu vou explicar para vocês, a estatística e terceiro e por último, o risco e o tempo. O que é isso? Primeiro, os eventos foi quando que algum agente dentro do mercado danificou o book de ofertas. Que danado é isso? Vem cá que eu vou te mostrar aqui na prática. Eu vou dar nome aos bois, porque todos esses exemplos que eu vou mostrar aqui, todos esses exemplos que eu vou mostrar para vocês, eles não funcionam mais. Por quê? Porque se eu estivesse mostrando para vocês agora mesmo, simplesmente eu ia deixar de aproveitar e vocês iam se aproveitar aí no meu lugar e acabar atrapalhando as minhas oportunidades de arbitragem. Então, todas que eu vou mostrar aqui são oportunidades que eu já peguei no passado e que agora não funcionam mais ou são muito raros de acontecer. Então, olhando aqui de cara, né? Eu lembro de ter feito essa arbitragem, tem até marcado aqui as linhas de suporte, que eu vou explicar para você por que tem essas linhas marcadas. São os eventos. A primeira coisa são os eventos, como eu falei aqui para vocês, né? Voltando aqui, a primeira coisa que você tem que ver é o evento que aconteceu. E qual é o evento de anormal que você consegue ver aqui nesse gráfico? Você consegue ver alguma coisa de anormal aqui? Porque eu, pessoalmente, já consigo ver sim. Olha só essa sombra. Para quem não sabe o que é sombra, é essa parte aqui magrinha da vela. Esse tracinho aqui bem fininho, ao invés do corpo, que é basicamente essa parte aqui mais grossa, né? Então, o que é que aconteceu aqui? Você vê que tem uma sombra gigante, uma sombra enorme. E o que é que essa sombra significa? Alguém, como esse mercado aqui que está negociando esse par, é um mercado de muito menor liquidez, por isso que se chama arbitragem de liquidez, ele botou uma ordem que o book de ofertas, ou seja, ordem de compradores e vendedores, não suporta. O que é que significa? Ele acabou mexendo muito no preço por colocar qualquer tipo de ordem aqui. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que os compradores tinham uma total liquidez de cerca de R$200 mil, certo? Esse par aqui é o DPI/BRL, que eu estou mostrando agora para vocês mesmo no gráfico da Mercado Bitcoin. Então vamos supor que tinha R$200 mil de ordem de compra e tinha cerca de R$80 mil de ordem de venda. Então o que acontece? Alguém chegou com uma liquidez de cerca, por exemplo, de 50 mil, 100 mil reais e essas R$200 mil que tinha de ordem de compra não foram suficientes para manter o preço estável. Então, no fim das contas, é isso que acaba acontecendo. E é aí que a gente chega nos eventos interessantes. Como eu falo aqui no começo, os eventos é ação nos preços que aconteceu que pode ser interessante capturar. Então, o que é que significa? Quanto que aconteceu aqui? Quantas vezes aconteceu essa deformação nos preços? Vamos lá, vamos contabilizar, né? A gente está aqui em abril no TradingView, em quinta-feira, 20 de abril. Então, aconteceu uma vez. Estava aqui em R$375 a criptomoeda aqui, o token DPI, e caiu até R$211, ou seja, cerca de mais de 50% aí de desvalorização, só que automaticamente subiu rapidamente, porque tem uns bots aí de arbitragem tradicional. Nesse caso aqui que a gente está fazendo, a gente vai posicionar ordens porque a gente se beneficia estatisticamente disso daí. Então o que acontece? Aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você pode perceber que eu já tenho aqui marcado essas 3 linhas aqui de suporte, porque é um padrão que eu já percebi estatístico. E aí aconteceu 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes aqui que eu estou vendo aqui de ladinho aqui, hein? Aconteceu aqui ó, de novo, ó, 9 vezes, 10 vezes, para você ter ideia, caiu aqui de 375 até R$200.
9 vezes, tinha 10 aqui, 11 vezes. Se eu não me engano, são exatamente 11 vezes. Então, aí que a gente vai chegar no segundo fator que é muito importante, que é a estatística. Ok, esse foi o dado que a gente coletou, né? Ou seja, foram 11 vezes que aconteceu aí entre o período aqui, vamos voltar aqui, entre o período aqui de 19 de setembro de 2022 até agora, maio de 2023. Então foram cerca aí de 8 meses, 10 meses que aconteceu esses eventos. Ou seja, a gente tem uma proporção aí de acontecer uma deturpação no preço aqui de cada 12 meses, por exemplo, aconteceram. Vamos pegar aqui a quantia exata, né? Aconteceu 11 vezes e aconteceu num período ali de cerca, se eu não me engano, foram 9 meses, né? Então a gente chega aqui na probabilidade de 1,22. O que é que essa informação aqui transmite pra gente, né? E esse que é o pulo do gato, né? Coisa que é bem interessante mesmo. Agora a gente chega na estatística. E qual é essa estatística? Eu vou até escrever aqui, ó, que uma vez a cada mês acontece pelo menos 1,2 vezes. O que é que significa? Estatisticamente, a gente tem essa probabilidade a nosso favor. Então, recapitulando, isso significa que se a gente posicionou uma ordem entre essas três zonas aqui verdes, esses três tracinhos verdes, provavelmente uma vez ao mês, 1,2 vezes ao mês, isso vai acontecer e você vai ter um lucro aí de 50%, de 30% em uma ordem. Agora, você está começando a entender o racional? Isso significa que se você pegar esse padrão e fazer uma escala maior de 10, 20, 30 exchanges, as probabilidades vão estar ao seu favor. Então, agora que a gente vai chegar aí na terceira coisa, que é um outro pulo do gato também, uma coisa muito interessante também, que é a terceira coisa, é o risco e o tempo. Como que você vai manusear o risco e o tempo? Porque, claro, você pode deixar em várias corretoras, em várias operações diferentes. Em algumas vezes, pessoal, o que acontece é que ao invés de ser uma vez ao mês, vai ser 10 vezes ao mês, 5 vezes ao mês, 20 vezes ao mês. Sim, vai acontecer essas ocasiões sim, e é absurdo isso. Só que eis a questão, e essas probabilidades que vão acontecer mais vezes, vão acontecer muitas vezes em exchanges pouco conhecidas, exchanges que ninguém sabe quem é o dono. Então o que é que vai acontecer? Você vai ter um risco enorme de ter simplesmente seus fundos hackeados ou simplesmente da exchange sumir do mapa. E aí que entra no cálculo da gestão de risco. E é por isso que tem essa parte aqui de risco barra tempo, porque você precisa ter operações convexas. Por isso tem que ter todo um estudo da exchange que você está operando, há quanto tempo ela existe. Se ela existe aí há 10 anos, a probabilidade dela sumir amanhã é muito inferior, pois afinal de contas ela já existe há 10 anos. Agora existem também outros fatores que podem te atrapalhar, que é basicamente, por exemplo, bots. Se realmente o que aconteceu aqui, será que é verdadeiro? Será que aconteceu de fato? Existe uma técnica que eu utilizo para saber se tem bots ou não, se isso de fato aconteceu, se foi alguém emitindo ali uma ordem de venda e acabou derrubando os preços, ou uma ordem de compra que acabou subindo os preços. Eu tenho uma técnica que eu descubro se isso daí foi um bot ou não foi um bot. Você consegue perceber esse padrão aí claramente. Então, aqui você já conseguiu perceber claramente como que funciona a técnica. Primeiro de tudo, recapitulando, tem que ter um evento que vai deturpar os preços, que vai agredir o book de ofertas. Segunda coisa, você precisa ter a estatística ao seu favor, como nesse caso aqui eu mostrei, que aconteceram 11 vezes, num período ali de cerca de 10, 8 meses. Daí você divide a probabilidade de eventos, né, 11 vezes, num período de 8 meses, e aí você vai chegar no 1,2. A partir disso, você tem um dado a seu favor. Se o preço foi deturpado pelo menos 1,2 vezes ao mês, você vai posicionar a ordem exatamente naquela faixa. Você achou isso tudo muito complexo? Você ainda não sabe qual exchange escolher? Você não sabe ainda identificar se tem bots fazendo arbitragem de liquidez? Você quer saber quais exchanges são as melhores exchanges para fazer arbitragem de liquidez? Você quer ter todas as respostas personalizadas assim na sua mão, eu falando com você diretamente? É por isso que agora eu estou lançando aqui um recurso aqui bem interessante. Agora você vai poder fazer consultoria direto comigo e eu vou passar todas as exchanges que é mais interessante de acordo com o seu objetivo, porque afinal de contas, se você está trabalhando, por exemplo, com 500 mil reais, R$1 milhão, vão ter exchanges que são mais interessantes para você. Você pode querer buscar mais segurança, menos volatilidade, menos risco de ter seu capital ali dizimado.
Então vou passar tudo de acordo com o seu objetivo. Vou mostrar tudo necessário para que você consiga fazer com segurança e otimizar o máximo possível o teu tempo. Claro que eu aqui nesse canal ensino tudo de graça para você. Se você passar horas se esforçando, garimpando os vídeos, você vai conseguir fazer tudo gratuitamente. Os seus R$1.000 vão se transformar em 10 mil, 100 mil reais, seu 1 centavo de Bitcoin vai se transformar em 10 centavos de Bitcoin, 1 Bitcoin. Sim, isso é 100% possível. Porém, você vai ter que estudar pra caramba. Na verdade, desde 2018 até 2020, só estudando que nem um condenado para ter nenhum resultado. A partir de 2020 que eu comecei a mudar o jogo completamente. Então, é por isso que, claro, você pode sim aprender com esses conteúdos que eu ensino gratuitamente, mas na consultoria, olha só os benefícios que você vai ter caso você escolha fazer através da consultoria. Primeiro benefício da consultoria é que através da consultoria você vai ter acesso às melhores exchanges para você fazer a arbitragem de liquidez com seu próprio capital, as melhores moedas e stablecoins, qual escolher, né? A garimpagem de moedas, de altcoins e de stablecoins para fazer a arbitragem de liquidez para aumentar seja os seus bitcoins, seja os seus dólares. Vai ter um guia também sobre como organizar o seu operacional na questão de ordens, proporção, realização de lucros e etc. Guia sobre como diluir de forma correta o risco. Guia sobre como descobrir se as oportunidades de arbitragem são reais ou se são falsas, se são bots fazendo aquelas oportunidades para serem reais. Orientação sobre como alcançar seus objetivos financeiros, ou seja, se você tem pouco capital, se você tem um capital ali mediano, se tem alto capital, como fazer ali a proporção correta de risco e recompensa, porque você precisa ser muito bom nisso para fazer isso. Revelação sobre como descobrir novas oportunidades de arbitragem de liquidez em mercados nichados. Você sabia que é possível fazer arbitragem de liquidez em fundos imobiliários? Você sabia disso? Sim, é possível. O lucro é menor, mas é bem maior do que a rentabilidade média que você tem aí. É possível você fazer 30%, 50% ao ano só com fundos imobiliários utilizando a técnica de arbitragem de liquidez. Claro que você fazendo as criptos vai ter um resultado muito maior, mas é só um exemplo aqui que eu estou dando aqui para vocês, beleza? Demais outras dúvidas que você tiver ao tema relacionado à arbitragem serão solucionadas nessa consultoria. Caso você queira fazer essa consultoria, você vai ter 10% de desconto caso opte por pagar por Bitcoin, USDT ou Monero. E claro, além desses 10%, você vai ter 50% de desconto porque esse serviço está no começo. Como não tem ninguém demandando ainda, porque eu estou lançando hoje, vai estar super barato agora mesmo. Vá lá conferir, eu vou deixar um link na descrição ou nos comentários aqui fixado ou em ambos, né, para que você possa me mandar uma mensagem e agendar a sua consultoria que eu vou te auxiliar nisso daqui completamente e te ajudar aí a aprimorar caso você já faça a arbitragem de liquidez e caso você não tenha nenhum lucro ainda ou nunca tenha feito antes, eu vou te ajudar aqui nessa consultoria aqui completa. E caso você tenha dúvida se vale a pena ou não fazer a arbitragem de liquidez, eu te mostro aqui nesse vídeo aqui que vai estar no recomendado sobre quanto que você precisa ter para viver de arbitragem de Bitcoin ou de dólar. Ou seja, com 20 mil reais, será que você consegue viver com 20 mil reais? Qual seria o seu padrão de vida vivendo com 20 mil reais utilizando a técnica de arbitragem de liquidez? Tudo isso eu mostro aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui nesse canal e ative o sininho, porque eu estou sempre te mostrando conteúdos dessa natureza que vai te agregar aqui no teu bolso ou aqui na tua cabeça, beleza? Valeu e até mais!